Olá, queridos! É com imensa alegria que retornamos para mais uma aula do livro A Gênese. Hoje nós vamos continuar no capítulo 15, tratando dos milagres. Mas antes, como sempre, vamos ao nosso Evangelho. Hoje vamos refletir sobre o item 11, capítulo 19, e que diz assim: é o último parágrafo de uma mensagem de José, espírito protetor, ditada em Paris no ano de 1863. Tende, pois, a fé com o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação. Cega a filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Segui os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para o atingirdes. Crede e esperai sem desfalecimento. Os milagres são as obras da fé. E assim, vamos elevar nosso pensamento a Deus, que é nosso Pai, tendo na mente a imagem de Jesus, que nos diz: vinde a mim, pedindo a Ele, a esse mestre querido, nosso irmão maior, a espiritualidade amorosa da nossa casa de Maria Angélica, que nos envolva, aos mentores queridos responsáveis pelo curso de A Gênese, segundo o Espiritismo, pedindo que sejam conosco, ampliando nossas percepções para tudo que aqui vai ser mostrado, que possamos despertar nosso entendimento e a nossa curiosidade para o aprofundamento de todas essas lições trazidas pela espiritualidade maior. Graças a Deus. Então vamos ao nosso estudo de hoje. Hoje nós então vamos ver, como dizíamos, os itens de 29 a 51 do capítulo 15, e que vai tratar de possessões, ressurreições e fenômenos físicos. Nós já estamos percebendo, desde a aula passada, que o estudo do capítulo 14 é de fundamental importância para que nós possamos compreender efetivamente por que milagres não existem. O que Jesus quis dizer quando nos falou: não vim destruir a lei. Não veio destruir a lei de Deus, que é a lei permanente. Ninguém, nenhum ser do universo, em qualquer mundo que exista, pode derrogar as leis do nosso Pai. Então vamos recordar o que são as obsessões e as possessões. Chama-se obsessão a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. É quase sempre um ato de vingança exercida por um espírito e, na maior parte das vezes, tem origem nas relações que o obsidiado manteve com o obsessor em existência precedente. Na obsessão, o espírito age externamente com a ajuda do seu perispírito, que ele identifica com o do desencarnado. Este então fica enlaçado, como se estivesse em uma teia e constrangido a se comportar de modo contrário à sua vontade. Já na possessão, o espírito atuante como que substitui o espírito encarnado, elegendo seu corpo para domicílio sem que este seja abandonado pelo seu dono, uma vez que isso só pode acontecer com a morte. Então há, no caso das possessões, um domínio muito grande. Na obsessão, a ação é persistente, mente a mente.
há um domínio mental, como existe entre encarnados também. Já na possessão, esse domínio é maior, constrangendo moralmente o espírito encarnado, que praticamente cede. A vontade dele fica praticamente nula sob o domínio do obsessor que toma, como dizer assim, entre aspas, posse do seu corpo. Mas a gente sabe que isso não pode acontecer. Na prática, isso não pode acontecer. Por quê? Só o espírito encarnante, reencarnante, tem o domínio do próprio corpo. Aquele corpo pertence a um único espírito. É só uma impressão, porque a vontade do espírito que está reencarnado fica praticamente nula, tá bom? Mas a possessão pode ser a ação de um espírito bom, Kardec nos esclarece. Um espírito bom que quer falar e, para causar maior impressão aos ouvintes, toma o corpo do encarnado que o empresta de bom grado, como quem emprestaria uma roupa, como quem cede uma roupa a esse espírito. Então, não há uma perturbação, não existe desconforto, lógico. Se o espírito é superior, se é um bom espírito, a sensação vai ser agradável. Mas, em oposição, quando o espírito possessor é mau, porque ele é um obsessor, então ele é alguém que quer se vingar, quer fazer mal, obstinadamente. Então ele se apodera do corpo sem que aquele encarnado possa resistir. Por quê? Porque não tem força moral. Parece que no tempo de Jesus, o número de obsidiados e possessos na Judéia era muito grande, o que lhe dava então oportunidade de efetuar muitas curas. Então aqui nessa imagem nós vemos uma passagem em que Jesus estava na sinagoga. E nessa mesma sinagoga encontrava-se um homem possesso de um espírito puro, que aborda Jesus da seguinte maneira: que há entre ti e nós, Jesus de Nazaré? Viestes para nos perder? Sei quem és. És o Santo de Deus. Jesus então lhe diz: cala-te e sai desse homem, mostrando que estava percebendo, porque ele tem a visão, o que é clara evidência. Nós já vimos, né, que os espíritos mais evoluídos, quanto mais evoluídos são, maior possibilidade tem de perceber através de ver o espírito encarnado como ele é de verdade e também toda a circunstância espiritual do seu entorno. Então ele comanda, dá ordem àquele espírito, ele sabe que o homem está possesso, está com alguém subjugando-o, dominando-o. Então ele diz: cala-te e sai desse homem. Então, ao comando de Jesus, o espírito impuro se agita em violências convulsões e, dando um grito, sai dele. E ele se agita porque é uma questão de eletromagnetismo. Então, havia uma atração eletromagnética entre os dois perispíritos, daquele que está obsidiando e do obsidiado, e aí na hora que ele vai desligar, ele se convulsiona o corpo porque ele sai. Com raiva, mas sai. Ficaram todos, lógico, muito surpreendidos e perguntavam assim uns aos outros: mas o que é isso? Que nova doutrina é essa? Ele dá ordem com império até aos espíritos impuros, e estes lhe obedecem. Essa passagem está descrita no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos de 21 a 27. Numa outra feita, após terem saído, então, da sinagoga, não sabemos dizer se foi em sequência, apresentaram-lhe um homem mudo, que estava possesso de um demônio. Expulso o demônio, o mudo falou, e a multidão de novo foi tomada pela admiração, dizendo: jamais se viu nada semelhante em Israel. Só que os fariseus estavam fazendo isso numa sinagoga, às claras, de dia, no local onde estavam presentes fariseus, doutores da lei. E aí eles retrucavam: não, ele expulsa demônio
pelo príncipe dos demônios. É em nome do príncipe dos demônios que ele está expulsando esses demônios. Relato de Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículos de 32 a 34. Numa outra situação, Jesus também está saindo da sinagoga quando vê uma multidão de pessoas, e aí ele se aproxima, e também seus discípulos ali em volta, e se aproxima e pergunta: o que vocês discutem uns com os outros? Então um homem do meio do povo, tomando a palavra, lhe diz: Mestre, trouxe-te meu filho, que está possuído de um espírito mudo. Em qualquer lugar onde se apossa dele, atiram no chão, e o menino espuma, range os dentes, fica todo seco. Pedi a teus discípulos que o expulsassem, mas eles não o puderam. E aí Jesus fala naquela famosa passagem: ó, raça de incrédulos, até quando vos sofrerei? Até quando estarei convosco? Tragam-no para mim, pede Jesus, que tragam o menino. E aí eles trazem o menino para Jesus. Jesus, então, vendo que o povo acorria em multidão, fala em tom de ameaça ao espírito impuro, dizendo: Espírito surdo e mudo, sai desse menino e não entres mais nele. Então o espírito, de novo, como naquele outro caso que nós já falamos antes, soltando grande grito e sendo agitado por violentas convulsões, saiu, ficando o menino como morto, de tal sorte que muitos diziam que ele morrera. Mas Jesus, tomando-o pela mão, ergueu e ele se levantou. Nessa passagem, mais para a frente, os discípulos perguntam a Jesus por que não tinham conseguido livrar o menino do espírito. Ao que Jesus retruca: é por causa da vossa pouca fé. Se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis àquela montanha: vai-te daqui para ali, e ela iria. Então é mais um testemunho da fé, como nos fala, lembra? A mensagem do nosso Evangelho, o Espírito José, o Espírito protetor. E aí Jesus ainda acrescenta: os demônios dessa espécie só podem ser expulsos por meio da prece e pelo jejum. E aí então eles lhe apresentam um possesso cego e mudo. E ele o curou de modo que o possesso começou a falar e a ver. E aí os fariseus ficaram mais indignados ainda, né? Por quê? Porque todo o povo, admirado, dizia: esse é o filho de Davi, não é ele que é o filho de Davi? Claro que os fariseus foram desmerecer Jesus e mais uma vez afirmavam que Jesus expulsava os demônios com auxílio de Beelzebul, o príncipe dos demônios. E isso mostrava uma grande incoerência. Como é que o príncipe dos demônios ajudaria a expulsar o próprio demônio? Ou, afinal, ele estava comandando os demônios que queriam fazer mal, ou ele estava libertando as pessoas do demônio, do mal que existia nelas? Muito incoerente, não é? Por que as curas e as libertações de possessos, então, figuram entre os mais numerosos atos de Jesus? Provavelmente, naquela época, se atribuía à influência dos demônios todas as enfermidades, cuja causa era desconhecida, principalmente a mudez e a epilepsia e a catalepsia. Há casos, porém, em que não há dúvidas quanto à ação dos maus espíritos. E nós sabemos que o que fazia, o que dava vez à expulsão desses demônios era a superioridade de Jesus. Então, há uma autoridade moral superior, todos nos submetemos, independente da nossa condição evolutiva. Quanto mais, os mais inferiores, né? Então, Kardec fala isso, que a imensa superioridade do Cristo lhe dava, e lhe dá, na verdade, uma tal autoridade sobre os espíritos imperfeitos, que então eram chamados demônios,
que bastava que eles ordenassem: cala-te e sai. E ele saiu, sem resistir. Há uma passagem em que Jesus teria enviado espíritos que estavam assediando um homem, que eram muitos espíritos. Era o obsidiado de Guedara, que os espíritos, após a expulsão daquele homem, teriam pedido que ele os mandasse para os porcos. Mas Kardec explica que isso é impossível. Não há como um espírito de um ser humano, e a gente aprende isso, e aprendeu isso na Gênese, né? Quando a gente fala da evolução orgânica e da evolução espiritual, a Gênese orgânica e a Gênese espiritual, quando nós revisarmos esses capítulos, nós vamos ver a absoluta impossibilidade. A evolução orgânica foi de tal sorte que se desse a criação de um corpo humano para que aí pudesse habitar o espírito humano, um espírito com discernimento. Então não há como espíritos humanos habitarem corpos de animais. E é isso que Kardec vai falar. Um espírito mau não deixa de ser um espírito humano. Ele apenas é muito imperfeito. Ele pode assumir feições muito grotescas. E que nesse acontecimento é preciso reconhecer aqueles exageros de um fato real, comuns em tempos de ignorância e de superstição. Ou então uma alegoria para caracterizar as tendências impuras de certos espíritos. Sabemos que obsessões individuais ou coletivas são extremamente frequentes e que elas se apresentam sob vários aspectos, que só o profundo conhecimento do Espiritismo pode facilmente reconhecer. Essas obsessões podem trazer consequências lamentáveis para a saúde, ocasionando ou agravando afecções orgânicas. Mas o Espiritismo abre um novo caminho, a arte de curar, fornecendo à ciência o meio de alcançar o êxito, atacando a causa primitiva do mal, onde é que está a causa primitiva de todos os nossos males, em nós mesmos. A origem é do espírito, não é do corpo. Então nós já estamos avançando nesse conhecimento, inclusive na área médica científica, que já entende haver algo além, que transcende a matéria e que, na verdade, talvez, né, agora segundo as pesquisas científicas, seja o causador das doenças. Mas há médicos espíritas, e as associações médicos espíritas estão produzindo muito material com publicações em revistas científicas de renome, reconhecidos internacionalmente, e que vão dando cada vez mais luz a essas questões. Agora nós vamos tratar das ressurreições. E nós vamos ver dois casos, basicamente, aqui. A filha de Jairo e o filho da viúva de Naim. E por en passant, Kardec vai comentar sobre Lázaro. Jesus havia chegado, né, saído da barca, e uma grande multidão se juntou a ele. Jesus já estava muito conhecido, onde ele chegava, as multidões já estavam ali apertando Jesus. Eu fico imaginando assim, nessas nossas manifestações assim de eventos, né, com artistas famosos. Então Jesus era a atração da época. E é quando se aproxima dele Jairo, que era um chefe de sinagoga, dizendo: Senhor, tenho uma filha que está no momento extremo, vem pôr-lhe as mãos para curá-la e salvar-lhe a vida. Jesus então vai acompanhando Jairo, a multidão continua seguindo. Nesse momento há aquele episódio da mulher hemorroíça. Jesus fala com a mulher, sente aquela questão toda, né, das vestes, quando ele fala, saiu uma virtude de mim. E enquanto isso está acontecendo, ele demora a chegar à casa de Jairo. Nesse meio tempo vem então algumas pessoas da casa de Jairo dizer: não adianta mais, não precisa incomodar mais o mestre não, porque sua filha já está morta. E ele diz: não, ela não está morta. E continua seguindo Jairo: vamos até sua casa, vamos até lá. Chegando lá,
ele ordena que as pessoas que choravam sua morte se afastassem, dizendo-lhes que a menina não estava morta. Mas aquelas pessoas estavam descrentes, então estavam emanando uma energia negativa. O que ele faz? Ele chama para perto de si os discípulos mais queridos dele, Pedro, Tiago e João. E para quê? Para que eles ajudassem na vibração. E aí chega perto da menina e fala: Talita cumi, quer dizer, menina, levanta, menina, acorda. Nisso a menina se levanta e se pôs a andar. Em outra ocasião, nós vamos falar agora da viúva de Naim. Ele estava se dirigindo a Naim, com uma grande multidão atrás dele, quando, perto da porta da cidade, viu que estavam levando um morto para ser sepultado. A viúva chorava muito, ela estava inconsolável. Por quê? Porque ela estava muito preocupada. Já era viúva e havia perdido seu único filho. Como ela ficaria naquela ocasião? Viúva, sem ninguém para dar amparo, e sem alguma habilidade que pudesse usar para prover o seu sustento, ela seria condenada à mendicância. E aí Jesus fala: não chores. Aproximando-se então do esquife e daqueles que conduziam, aqueles que o conduziam então pararam. Então ele disse: menino, rapaz, levanta-te, eu te ordeno. Imediatamente o moço sentou-se e começou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos os presentes então ficaram cheios de espanto, glorificando a Jesus e dizendo: um grande profeta apareceu no meio de nós e Deus visitou seu povo. Isso está descrito, essa passagem, no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos de 11 a 17. Aqui nós vemos Lázaro, Jesus com Lázaro, né? Lázaro já estava morto há 4 dias, segundo o relato das irmãs de Marta ou de Maria, já estaria com mau cheiro, e Jesus tranquilamente demora 4 dias para chegar até o local onde Lázaro estava sepultado e manda Lázaro sair. Levanta-te daí, tem todo aquele episódio de pedir para as pessoas afastarem a pedra do sepulcro, e Lázaro levanta, caminha. O que aconteceu nesse caso? Será que nesses 3 casos houve ressurreição? Não só de Lázaro. A menina estava morta, o rapaz estava morto, Lázaro já estava morto, ele poderia retornar ao corpo. Naquele caso, no caso de Lázaro, no caso do rapaz e da menina, era recém o fato tinha recém acontecido. A filha de Jairo, a notícia veio na hora. O rapaz estava sendo já preparado para ser enterrado, mas Lázaro já estava há 4 dias sepultado. E mesmo assim ele se levanta do sepulcro. Isso foi um milagre? Será que pode haver ressurreição? Pode um corpo já morto retornar à vida? Pode um corpo receber de volta um espírito se ele já tivesse desintegrado? Nós já aprendemos que não, não é? Lembra que nós aprendemos? Que quando o corpo já não encontra mais condições de abrigar o espírito se retira do corpo. Então, se esses espíritos não puderam retornar à vida, é porque o corpo ainda tinha vitalidade. Jesus apenas com seu magnetismo, não é? Curou aqueles corpos daquela situação, provavelmente de uma letargia ou de uma catalepsia que nós já estudamos naquela aula do João. Lembra? Um homem morto não pode voltar à vida. Não é isso? E agora nós vamos já caminhando para o final do nosso capítulo, que é uma parte um pouquinho mais longa, que vai falar daqueles fenômenos físicos que aí mesmo é que são considerados de milagre, né? Vamos ver. Nós vamos então ver da passagem, algumas passagens de Jesus, várias na verdade.
Jesus caminhando sobre as águas, a transfiguração, a tempestade aplacada, as bodas de Caná, sendo que nós vamos nos cuidar mais da parte física, daquilo que e menos dos ensinamentos morais. Não que não haja ensinamento aí, não é? Jesus caminha sobre as águas, né? Nós vamos ver também a questão dos pães. Nós reunimos essas três últimas num bloco só, como Kardec nos ensina, porque ele está falando de pães, de fermentos e do pão do céu, do verdadeiro alimento. Então vamos às passagens. Jesus caminha sobre as águas. Eu vou ler aqui do nosso livro. Jesus obrigou seus discípulos a tomarem a barca e a passarem antes deles para outra margem, enquanto ele despediu o povo. A multidão estava ali por perto, né, às margens do lago, e aí ele diz para os discípulos, vão pegando as barcas, né? Enquanto a barca, depois que ele já estava se despedindo da multidão, a noite caiu e ele se achou sozinho naquele lugar. Nesse meio tempo, a barca estava sendo açoitada por uma tempestade muito forte, não é? Enquanto os discípulos estavam ali lutando para poder se equilibrar no meio da tempestade, eles veem uma pessoa vindo sobre o mar. E alguns acharam que era um fantasma. Gritaram de pavor, e Jesus então logo lhes falou, calma, sou eu, não tenham medo. E aí Pedro, para confirmar, fala assim, se és mesmo tu, manda que eu vá até aí. E ele diz, vem. Aí Pedro começa a caminhar também, e daqui a pouco começa a afundar, porque duvido, não é assim? Quando a gente começa a fazer alguma coisa que a gente não achava que ia dar conta, a gente mesmo se surpreende, né, de estar conseguindo aquilo, duvida de que fosse capaz, aí afunda. Mas a lição é a lição de fé. Independente disso, nós estudamos lá no capítulo 14 dos fluidos que existe essa possibilidade. E quais são as hipóteses disso ter acontecido? Jesus, embora estivesse vivo, ele pode ter permanecido lá e se transportado. Aquele fenômeno da bilocação ou da bicorporeidade. Isso foi trazido pela Glorinha na aula que encerrou o capítulo dos fluidos. Lembra? No exemplo do Eurípides Barçanufo? Então, eles acham, segundo Kardec, essa poderia ser uma hipótese muito provável, né? Então, aí é o perispírito que se apresenta como se estivesse ali realmente Jesus materializado, não é? Ou ele poderia realmente ter conseguido, porque ele pode tudo, né? Ele é o espírito que, na verdade, presidiu a formação do nosso mundo e toda a evolução até que houvesse possibilidade de nós encarnarmos, né? Espíritos inteligentes, não é? Aqui na Terra. Logo, se os espíritos que não são tão elevados podem fazer corpos andarem, corpos surgirem no ambiente, muito mais razão, Jesus pode se envolver fluidicamente de tal sorte que a gravidade possa ser anulada, não é? Então, é o que Kardec explica lá no item 43 do capítulo 14 e nos itens de 35 a 37, esses fenômenos, né, tanto de bilocação, quanto de levitação, quanto levantamento de corpos que deram origem aos fenômenos das mesas girantes, são explicados tranquilamente. Não há nenhum milagre aí. O outro fenômeno, que é uma coisa muito linda, é o da transfiguração. Também nesse mesmo capítulo, nesse final de capítulo dos fluidos, nós vamos ver a transfiguração. O que acontece, né? Por que acontece isso? Vamos recordar? O perispírito se expande e envolve o seu corpo e há uma aparência
diferente. A gente viu o caso daquela menina que se transformava num irmão que era muito maior. Foi o exemplo que a Glorinha falou. E também, nesse caso de Jesus, o que acontece? Jesus se mostra na sua pureza. Então, vamos ver o que aconteceu. Tendo chamado de parte Pedro, Tiago e João, levou-os a um monte afastado. Enquanto orava, seu rosto pareceu outro, suas vestes brilhantes e luminosas como a neve. Eles viram então aparecer Elias e Moisés. O que eles viram? Eles viram Jesus na sua essência. Ele se mostra como ele é, com a sua luminosidade, com a sua alvura de espírito puro, 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 mais puro que nós já podemos ter recebido aqui na Terra. Ao lado se materializam Elias e Moisés. Então, Kardec vai nos explicar que é ainda nas propriedades do fluido perispiritual que se pode encontrar a razão desse fenômeno. A transfiguração, como explicada no capítulo 14, que é o capítulo que estuda os fluidos, é um fato muito comum, que através da irradiação fluídica pode modificar a aparência de um indivíduo. Porém, a pureza do perispírito de Jesus permite que o seu espírito, então, lhe desse esse fulgor excepcional. Eu imagino assim, quer dizer, acho que a gente nem imagina, né? A gente faz uma ideia de alguma luz muito, 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 muito forte, né? A gente tem um relato de Paulo caindo do cavalo, porque o fulgor daquela presença luminosa cega. Eu acho que pode acontecer com qualquer um de nós se nós tivéssemos a possibilidade de ver Jesus. Quanto à aparição de Moisés, ela pertence ao grupo dos fenômenos do mesmo gênero, né? Que é a da materialização, e que está descrito ainda aqui no nosso livro, no capítulo 14. Então, vale a pena reler, à medida que nós vamos ampliando caminhando para o final dos estudos, especialmente nessa parte dos milagres, vale a pena nós relermos, buscarmos a referência nesse capítulo 14, que é a chave de tudo, falando do perispírito, dos fluidos, de como que se processam esses fenômenos, que aí desmistificam o sobrenatural. Cai por terra todo o misticismo e a ciência, então, pode descobrir, pode evidenciar que não se trata nada mais, nada menos do que leis naturais de uma nova ordem, porque se trata de uma lei de uma outra dimensão diferente da nossa. Agora nós vamos falar da tempestade aplacada, mais ou menos coisa muito próxima. Jesus já estava numa barca. Vamos lembrar, olha, mar, barca, tempestade, não é? Tem toda uma simbologia também de uma alegoria de fundo moral. Mas nós estamos aqui, Kardec está nos trazendo uma demonstração para o nosso raciocínio de que, embora a alegoria, a simbologia por trás dessas passagens, porque Jesus não fazia nada que não tivesse um cunho educador, não é? Todo um método para nos educar, para nos ensinar. Nós estamos aqui olhando do ponto de vista físico, do ponto de vista das leis naturais. Então Jesus adormece na barca quando começa a haver novamente uma tempestade. Jesus continua dormindo. Eu imagino assim, que os discípulos que estavam junto com ele na barca tenham pensado assim, como é que ele pode dormir, meu Deus do céu, ficar tão tranquilo, quando a gente está aqui se debatendo, quando o mundo está se acabando aí fora, não é? A gente não faz isso? Faz sim. Jesus demonstra segurança advindo de que seu espírito via não haver perigo nenhum e que a tempestade ia acabar. Tem o sentido alegórico, né? Mas fisicamente, vamos perceber, Jesus sendo um espírito que conhece tudo, ele poderia permanecer tranquilo
dormindo até. Por quê? Quando a gente dorme, a gente não aprendeu que o espírito sai do corpo, não é? E vai ter uma relação no mundo espiritual. Pode ter acontecido isso. Então ele sabia que estava tudo bem. Daqui a pouco tudo ia se acalmar. Agora vamos ver o famoso episódio das bodas de Caná, em que Jesus transforma água em vinho. Nós já sabemos o que aconteceu. Maria vai até Jesus pedindo: meu filho, o vinho acabou. E aí ele diz assim: mulher, que temos eu e tu com isso? Porque ele não vinha aqui para fazer milagres, resolver questões materiais, mas assim para nos alertar para a vida imortal. É possível que Jesus pudesse ter transformado água em vinho? Claro que é possível. Ele não comandou tudo, ele não tem total domínio sobre a matéria, ele não sabe manipular os fluidos, ele não tem um conhecimento superior a qualquer espírito que possa estar no entorno da Terra. Então é possível isso, mas mais uma vez pode haver, na verdade, um sentido mais alegórico nessa passagem do que propriamente material, da transformação da água em vinho. Porque bodas, casamento, significa aliança, então há sempre essa associação do casamento, do nosso casamento com o Pai, com a lei de Deus, da nossa união, da nossa aliança. Então Kardec nos diz que provavelmente durante o repasto, durante o jantar, ele aludiu ao vinho e à água, tirando de ambos um ensinamento, ensinamentos de Jesus presentes no início da vida do casal. Então, vamos lembrar que o mordomo se dirige, né, ao dono da casa, dizendo que no início da festa é comum oferecermos o melhor vinho. No início das bodas, nós nos mostramos, né? Vamos falar da boda material, do casamento material, namoro, no noivado. Então, no início dos relacionamentos, nós mostramos doçura, compreensão. Aí a vida vai seguindo e mais para o final da vida nós já estamos azedos, um vinho de uma qualidade inferior. E é isso que Kardec nos diz que seria um ensinamento, que Jesus, na verdade, estava ensinando aquele novo casal que deveriam prestar atenção para sempre oferecerem na vida conjugal o melhor vinho, o melhor de cada um. Na multiplicação dos pães, Jesus tinha acabado de falar com uma multidão. Parece que haviam mais de 5.000 quando a noite começou a cair e os discípulos disseram então a ele: Jesus, está chegando a noite, nós não temos comida aqui para todo mundo, só temos 2 peixes e 5 pães, não há como alimentar todas essas pessoas. E aí Jesus, ele diz que não, que diz aos discípulos que eles poderiam sim alimentar todo mundo, e pede aos discípulos: o que tendes aí? E eles oferecem os 2 cestos com 2 peixes e 5 pães. Jesus eleva então os cestos, faz uma prece a Deus, ora a Deus, e rapidamente esses peixes se multiplicam e esses pães também, e toda essa multidão de homens, velhos, crianças, jovens, que estava ali, segundo o Evangelho, mais de 5.000 pessoas, é alimentado e ainda sobram 12 cestos. Há uma simbologia, segundo alguns estudiosos do Evangelho, em relação a peixes e pães. O peixe é biológico, simbolizando aí a questão material. E os pães, um pão para ser feito requer o plantio do trigo, o cuidado com a plantação, a colheita, a moagem, a maceração, a fermentação, a levar ao forno para que então esse pão fique pronto. Os pães então simbolizariam o nosso trabalho espiritual, o nosso trabalho evolutivo. E a matéria seria então
representada pelos peixes, porque é a biologia, significando, numa das interpretações que a gente ouviu recentemente, que o ideal seria que no nosso dia, nós dessemos mais atenção à questão espiritual. São 5 pães e 2 peixes. Fica a lição, então. Seria possível Jesus multiplicar materialmente? Sim, não resta a menor dúvida, não é? A maioria das pessoas sérias tem visto nessa narrativa uma parábola comparando o alimento espiritual da alma com o alimento do corpo. Nas passagens, então, que são as próximas, do fermento do fariseu e do pão do céu, fica confirmado realmente que o mestre não estava se referindo a pães materiais. Já na barca, né, voltando à barca, Jesus, então, conversa com seus discípulos, dizendo assim: tende o cuidado de vos guardar dos fermentos dos fariseus e dos saduceus. Eles achavam que Jesus estava falando isso porque eles tinham esquecido de levar pães, porque eles tinham acabado de sair de alimentar aquela multidão. Jesus fala então para eles: homens de pouca fé, por que cogitais que de não ter trazido pães? Ainda não compreendeis e não vos lembrais que 5 pães foram suficientes para 5.000 homens, e de quantos cestos levastes? E de que 7 pães foram suficientes para 4.000, e de quantos cestos levastes? Como não compreendestes que não era do pão que eu vos falava, quando disse que vos guardasseis do fermento dos fariseus e dos saduceus? E aí eles compreenderam então que Jesus estava falando para eles se preservarem do fermento não do fermento que se põe no pão, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Depois, no dia seguinte, o povo que havia ficado do outro lado do lago reparou que ali não havia mais que uma barca e Jesus não estava mais nela. E aí, logo depois, correram atrás de Jesus e perguntaram para ele: quando é que vieste para cá? E aí Jesus fala para eles: vocês estão me procurando? Não porque eu tenha oferecido pães materiais para vocês comerem, mas porque eu alimentei vocês de outra maneira. Vocês precisam trabalhar, mas não para ter o alimento que perece, e sim para ter aquele alimento que vai lhes dar a vida eterna. E Jesus termina então dizendo assim: eu sou o pão da vida, porque nós procuramos Jesus não por causa das questões materiais, nós procuramos Jesus porque Ele abastece a nossa alma. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que em mim crê não terá sede. Vós já me tendes visto e nisto e não credes. Então vamos, com essa imagem linda de Jesus, fazer a nossa prece. Senhor Jesus, nós te agradecemos. Nós te agradecemos sempre, Senhor Jesus, porque nós temos a Ti, que és nosso guia, nosso modelo, nosso amparo, que nos sustenta e que nos dá a água que mata a nossa sede. Fica conosco, Senhor, amparando-nos nesses momentos de transição tão difíceis para nós. Fortalece a nossa fé. Ampara todos aqueles que nesse momento passam por necessidades, os que estão sofrendo, os que não te entendem, os que te conhecendo
não estão praticando o teu Evangelho. Dá-nos força para continuarmos nessa caminhada e que possamos estar aqui na próxima aula com o mesmo empenho e com a mesma vontade de aprender, Senhor. Vamos lembrar que a próxima aula nós vamos estudar então o final desse capítulo, dos itens de 52 a 67, e lembrar também que a nossa última aula, que vai falar do capítulo 18, vai acontecer no dia 22, numa terça-feira. Então, a última aula vai ser dia 22, terça-feira, às 20 horas, porque dia 24 é uma quinta-feira e é o dia de Natal. Então, que nós tenhamos um final de noite bem proveitoso e estamos aguardando vocês, então, para o chat.